Nenhuma conquista ela é de graça, ela é dada. Todo esse longo processo que a gente está discutindo, da entrada do negro do futebol até hoje, ele não foi um processo linear, sem problemas. Muito pelo contrário, ele foi um processo em que eles foram constantemente discriminados, em que eles foram desafiados a continuar no esporte, a lutar por aquele espaço. A partir do momento que esses jogadores se reunirem, né, e outros jogadores que são contrários àquilo, mesmo sendo brancos, também apoiarem a causa e se reunirem para o quê? Colocar como pauta, não aceitamos isso, e quando isso acontecer, a nossa atitude vai ser essa. Então, vou sair de campo, o time vai se retirar, os próprios torcedores vão pensar diferente, vão exigir das instituições outras reações, e a gente vai desconstruir o racismo no futebol como algo normal, como algo da cultura do futebol, seja no Brasil, seja fora. E vieram caras geniais, alguns que foram tri com eles, ou que já estavam, como Ribelino e Tostão, que parou logo depois, 3 anos depois. Aí você vê um Zico, você vê um Sócrates, você vê um Falcão, você vê um pouquinho mais atrás o Cerezo, você vê atacantes maravilhosos como Reinaldo e Careca, aí você vê um Romário, você vê um Bebeto, aí depois de 24 anos do tri do Pelé de 70, e não só do Pelé, também do Jairzinho, você tem um Romário e Bebeto. Não gostei de estar no banco, mas como não poderia ser diferente, são eles que mandam. Eu vou ficar no banco, se eles precisarem de mim, se eu entrar, vou procurar fazer o melhor. Desse jeito que eu falei para a imprensa, falei para eles. E de lá para cá, eles acharam aquilo como um ato de rebeldia, de indisciplina, de causador de problema, de que desagregava o grupo, e nunca mais me convocaram. Até que chegou um determinado momento que eles foram obrigados a me convocar, porque o povo pedia, o presidente da CBF determinou, mandou, e como bons cordeirinhos, né, tiveram que aceitar e me chamar. Sobrou pra gente, Brasil ou Uruguai na final. Faltava uma semana. Eu vim para casa reflexionando, pensando, falei, é hora do Romário. Cheguei em casa, peguei o telefone, liguei pro Zagallo, que era o coordenador técnico. Zagallo, estou trazendo o Romário. Zagallo, Parreira, correto. Traz o baixinho. Mas foi, na verdade, necessário combinar e conciliar essa espécie de disciplina coletiva, vamos dizer, representada por Dunga, com vamos dizer, a insubordinação lúdica, não é, e malandra de Romário, e uma combinação, portanto, desse fundamento gaúcho e carioca, que, afinal de contas, é o que levou a vitória naquela Copa. Depois do Pelé, talvez eu tenha sido o único negro que foi escolhido o melhor do mundo de uma Copa do Mundo. Isso é uma coisa também bem interessante que marca também na minha carreira, né? Depois da era Pelé, o Pelé chegou a ser depois do Didi, né? Primeiro o negro foi o Didi, depois foi o Pelé. Eu, com certeza, pelo menos assim, em princípio eu não me lembro que tenha o Ronaldo, né? Também não sei se o Ronaldo é negro. Enfim. E ele era muito cobrado quando jogava futebol, porque ele ia para a noite, etc. Mas chegava no domingo, ele fazia 2 gols e ganhava o jogo, fosse por qualquer clube que fosse. Então, eu lembro que ele falou numa entrevista que as pessoas não suportavam que alguém que tinha sido criado numa favela como ele tivesse os bens que ele possuía, os carros que ele gostava de ter, né, as namoradas que ele tinha tido, porque, na verdade, ele tinha vindo da favela. Quer dizer, então, aqui no Brasil, acho que até hoje, a origem pesa muito.
ele era uma das pessoas que contestavam esse sistema, esses preconceitos, porque os preconceitos continuaram. Minha mãe ela era empregada doméstica, né? E nós tínhamos aqui, ela trabalhava aqui no Leblon, né? E esses patrões da minha mãe me batizaram. Às vezes eu chegava lá no prédio dele, lá, o porteiro mandava ir pela porta de serviço, o elevador de serviço. E eu subia pelo elevador de serviço, a minha madrinha mandava eu descer, desce e vai só pelo elevador social. E descer já dando dor no cara. Pô, você sem vergonha, é meu afilhado, tá pensando o quê, rapaz? Tá pensando que você é o quê? E eu só no silêncio ia, tranquilamente. Todo negro, né, desde que nasce, né, a sua infância já passa por determinadas situações de conflitos. Então eu escutava desde criança, né, quando é que negro é gente, quando tá no banheiro, não vai fazer coisa de preto, então piadas que vieram desde a minha infância até a minha fase adulta. Só que meus pais sempre foram pessoas muito críticas, né, e realistas conosco. Sempre nos passaram tipo assim, vocês têm que ter orgulho de ser preto, vocês não são mais nem menos do que ninguém. Então vocês têm que lutar pelo espaço, vocês têm que ser os melhores, vocês não podem se acomodar e ficar com medo de enfrentar as situações. As situações vão aparecer. E aí vocês vão ter que ter força, né, e principalmente equilíbrio de saber lidar com esses conflitos. Já fui parado em carros de amigos e onde que eu fui revistado e meu amigo que era branco, Luiz Cláudio, no caso não, isso já aconteceu. Porque vê preto, já pensa que é bandido, já pensa que é ladrão, entendeu? Então isso acaba afastando, até a própria raça mesmo acaba afastando da sociedade. E isso não pode existir. Tem branco bandido pra caramba também, não é só preto que é ladrão, entendeu? E isso, pra todo mundo, isso dói muito. Isso não pode existir. Falar sobre racismo no Brasil, né? De novo, a gente entra nessa questão, assim. É muito difícil para qualquer pessoa negra. E em determinado momento da história é muito mais difícil tu falar sobre racismo e tu levantar essa bandeira. A gente sempre esquece, né? Que a gente lembra do Garrincha, do Pelé, do Bellini. O Didi é o grande craque da Copa de 1958. Ele era elegante, né? Ele era... E ao mesmo tempo que ele tinha noção do que ele representava em campo, ele também era arrogante. Eu comparo muito essa arrogância do Didi com aquele estilo de arrogância do Muhammad Ali, né? Do Ali, aquela coisa toda, do saber o quanto ele é bom. E, claro, isso incomoda. É muito mais fácil a sociedade aceitar um negro que se coloca no seu lugar do que um negro como o Didi. Eu acho que o Didi, além de tudo, é um jogador de uma inteligência que fez dele um bom técnico de futebol. O Didi foi muito bom técnico de futebol, o que raramente acontece com os jogadores, de modo geral. Já aconteceu o caso do Zagallo, do Tele, etc., mas não é comum. Muitos jogadores vão ser técnico de futebol, acabam em Dunga. E depois ele foi também tentar desbravar outra seara, né? Que é ser técnico de futebol. Né? E teve algumas dificuldades, fez muito mais sucesso no Peru do que no Brasil. Você vê o time peruano jogando na mão do Didi,
Ele fez aquele time do Peru jogar como time brasileiro, coisa incrível. Latino, né? Ele falou, vamos jogar assim, vamos armar assim e tal. Então, eu fui jogar depois no Peru. O time do Aliança Lima tem lá no estádio do Aliança um busto lá do Didi. Didi conseguiu superar essa questão. Mas realmente são poucos. Outros grandes negros treinadores, poucos, ou se aventuraram ou tiveram chances. Não vou dizer que só pela questão da cor, mas é muito pouco o treinador negro para o futebol tão rico como o brasileiro. Foi técnico da seleção peruana, quando podia ter sido técnico da seleção brasileira. Mas nunca teve um técnico da seleção brasileira negro. E foi quando ele falou para mim, para ser treinador negro, para ser treinador no Brasil, sofre muito. Eu fui um dos maiores jogadores do Brasil, bicampeão mundial. Para trabalhar aqui foi um sufoco. Aí já vem o racismo desde lá de trás. Então, quer dizer que você vê hoje no futebol brasileiro, você conta aí Série A e Série D, aí, você vê aí quantos negros tem como treinador. O negro ainda não conseguiu se firmar no mercado de técnicos do futebol brasileiro. Não conseguiu. Vamos ficar no Brasil, né? E não conseguiu também ocupar cargos de direção em clube. Se você olhar, a administração dos clubes, ela é com a raça branca. No caso dos técnicos, surpreende a mim o fato de que nós temos uma quantidade muito expressiva de jogadores negros e poucos conseguiram se transformar em técnico e ter visibilidade no mercado. Acho que é uma questão que o mercado tem que refletir muito. Por quê? Por que não há tantos técnicos negros assim? Será que os negros são incapazes, não conseguem dirigir um time de futebol? Será que eles não têm mérito? Será que eles não conseguem pensar? Então, o futebol brasileiro até hoje não conseguiu, na sua estrutura de técnico de futebol, na sua estrutura diretiva, dar espaço para os negros. Quando eu estava na Alemanha, em 2009, um dia um colega meu alemão falou para mim, pô, Tinga, vocês são os melhores do mundo no futebol. Os melhores jogadores do mundo, a maioria dos brasileiros que subiram no pódio como o melhor do mundo são negros. É Romário, é Ronaldinho, é Ronaldo Gaúcho, é Rivaldo, né? Daqui a pouco o Neymar. E isso é muito bom, mas eu não vejo negros na dirigência, eu não vejo negros no banco de reserva dirigindo. Isso em 2009. E aquilo, eu escutei aquilo foi direto no meu coração. Eu falei, quando eu parar de jogar, eu vou querer ser dirigente. E quando eu parei de jogar, eu comecei a estudar para ser dirigente, fiz curso de gestão do futebol. E a primeira vez que um presidente de um clube veio conversar comigo sobre o que eu achava de começar a trabalhar, isso foi logo que eu me aposentei em 2015, ele virou para mim, foi uma meio que espécie de entrevista, de bate-papo sobre o que eu pensava de futebol, na questão de gestão. Ele falou, pô, tu tem tudo para ser um dos melhores dirigentes do Brasil. E ele brincando comigo falou, pô, só devia cortar o cabelo. E já havia, mas claro, a partir da Copa de 58, um processo de exportação do pé de obra qualificado brasileiro, independente da cor. Tanto é que o maior jogador da Copa de 58, que foi o Didi, o príncipe etíope, um ano depois foi para o Real Madrid. A partir dali, os europeus começaram a buscar nas colônias da África e nas colônias da América Central, né, os negros das suas colônias para ir jogar na França, na Inglaterra, na Holanda. Foi o futebol brasileiro que abriu essa porta, que derrubou esse muro. Querendo Pelé, sonhando com um Pelé, foram se acostumando com o preto, a querer um preto mesmo que não fosse Pelé. Sem poder conquistar Pelé, o único preto que queria, a Itália acabou abrindo as portas de um futebol racista para os pretos. Os sucedâneos de Pelé foram escurecendo os times italianos.
A partir de 80, a Itália entendeu que não era mais o caso de ficar com as portas fechadas aos craques estrangeiros como estava desde a Copa de 66. Mas, evidentemente, o boom na Europa e no mundo do pé de obra qualificado, ou nem tanto, do Brasil, é a partir da liberação dos atletas extracomunitários, a partir de 95 com a Lei Bosman, que você começou a trazer para o Eldorado europeu e até para o El Prateado, El Bronceado, né? Alguns jogadores começaram a rodar o mundo e há mais de 23 anos que a gente vê isso. Não há país que exporte tanto pé de obra qualificado como o Brasil. Eu vivi como imigrante na Itália e vi também que essa discriminação também ela existe, porque você primeiro tem que se conscientizar que você está tirando o lugar de uma pessoa do próprio país. No meu caso, eu estava tirando o lugar de um italiano. Então, as exigências, as cobranças eram muito maiores em cima de mim do que qualquer outro jogador italiano, porque ali ultrapassa o lado esportivo, né? Ali tem um lado social, porque a Juventus considerada a elite pela família Agnelli, todas aquelas coisas, e o Torino o proletariado, né? Os empregados mesmo. E, na verdade, eu não senti tanto, porque quando eu entrei no campo eu não vi. Só depois aqui, um pouquinho antes de começar o jogo, que um colega me falou assim, você já viu a faixa ali? Eu falei, não vi. Aí estava escrito lá, Júnior, esporco negro, negro sujo, né? Quer dizer, aquilo era uma forma... Até hoje eu não sei se era mais racismo ou uma coisa mais para tentar me desestabilizar. Já vi muito lá na Itália mesmo, né? Antigamente tinha muito racismo mesmo, entendeu? Né? Com Balotelli, com Seedorf, né? Chamava de macaco. Isso para mim não tem nem explicação por que vai fazer isso, entendeu? E chegou uma época até que o Balotelli pegou a bola, né? No jogo e chamaram de macaco, pegou a bola para parar o jogo, entendeu? Então a gente vê que dói. Não só com o Balotelli, como eu falei também, Seedorf, né? Outros jogadores também, que era de cor também, já sofreram muito. Então, eu vivi um pouquinho, né, dessa parte. As pessoas têm que saber que, né, por causa da cor, não vai mudar em nada. Todo mundo é um ser humano, todo mundo tem alma, todo mundo sangra igual todo mundo, é vermelho. Então, eu ficava triste, né, mas... fazer o quê? O foco era sempre quando você jogava com a Lazio, porque a Lazio sempre teve isso dentro das suas equipes. Acho que não permitiam nem que negros jogassem defendendo a equipe da Lazio. Então, quando você jogava contra a Lazio, você sentia que o ambiente era completamente outro quando um jogador negro pegava na bola. No ambiente do futebol, às vezes eles se deparam com pessoas que só manifestam esse racismo, esse preconceito, essa agressividade no campo de futebol porque estão cercados de mais 100. Entendeu? Aí vão chamar o Daniel Alves de macaco, vão jogar banana, não sei o quê. Mas se estivessem sozinhos, passasse o Daniel Alves, talvez pediriam até autógrafo, entendeu? Mesmo sendo do outro time. Existe essa coisa, às vezes os covardes se reúnem y se tornan así los super-homens del negocio. Minuto 76 de partido. Va a tirar un córner Alves. Y algún tonto, que hay algunos cuantos por ahí, en el Madrigal ayer, que no representa a su afición, pero que da la nota, tira ese plátano. Alves, la reacción que tiene es cogerlo y comérselo. Le pegó un mordisco al racismo y al tonto que estaba en la grada dando la nota en el Madrigal. Aquilo ali é para tentar desestabilizar o emocional do jogador, né? E também um desrespeito com o jogador brasileiro, né? Porque mesmo ele sendo o Daniel Alves, né, que na época jogava no Barcelona, com os melhores carros, morando na melhor casa possível, os caras ainda desrespeitavam ele achando que ele era um macaco jogando uma banana. Parece que tem uns gritos estranhos aí quando o Tinga pega na bola. Na Europa a gente teve algumas manifestações de racismo, né? É uma reação muito estranha, lamentável até, o ruído, como se imitassem um macaco. Entrei num jogo faltando 20 minutos, nós estávamos perdendo o jogo
por 2-1. E quando eu entrei no campo, toda hora que eu pegava na bola, o pessoal imitava o macaco. Como eu estou te falando que a gente vem desde a infância sendo provado, sendo questionado, eu segui jogando normal. E acabou o jogo, eu estava perto da linha da beirada do campo. Quando acabou o jogo, foi coisa de 3 segundos. Estava toda a imprensa em cima de mim. Como é que você recebeu essa reação da torcida local? Pô, cara, a gente fica muito chateado, né? A gente tenta esquecer ali dentro, a gente tenta competir, mas a gente fica um bocado chateado de acontecer isso em pleno 2014, né? Acontecer uma coisa dessa, um país tão próximo da gente. Na minha cabeça eu estava pronto para responder as mesmas perguntas, porque no futebol eu não sei se a imprensa, se a gente responde as mesmas coisas ou eles perguntam se é as mesmas coisas, né? Então eu estava pronto para responder aquilo, pô, não deu, não ganhamos, vamos trabalhar, aquela coisa toda que o cara vai fazendo, né? Só que, para minha surpresa, eles vieram perguntar como eu estava me sentindo sobre aquele caso. E aquilo ali, como para mim ia ser mais um caso que ia acontecer, ia passar, eu não estava com aquilo na minha cabeça. E o repórter me surpreende e fala, pô, Tinga, como se sente nesse caso, você passando esse ato de racismo aqui em pleno Peru? E aí, quando ele começou a falar, eu não sabia o que responder, porque não estava programado. Aí o Chico está tentando entender. E o que eu fiz? Ele me deu a resposta. Ele pegou e falou, pô, você que foi um jogador vencedor, ganhou vários títulos, como você se sente? Se pudesse não ganhar nada e ganhar esse título contra o preconceito, eu trocaria todos os meus títulos por uma igualdade em todos os lugares, todas as áreas, todas as classes. Em março desse ano, no Gauchão, em um clássico Grenal, o zagueiro Paulão, do Internacional, sofreu com insultos racistas. No mesmo campeonato, na cidade de Bento Gonçalves, o árbitro Márcio Chagas da Silva foi hostilizado por torcedores do Esportivo. Um grupo de torcedores se posicionou próximo à entrada do vestiário e começaram, macaco, ladrão, volta pra selva, morto de fome, favelado, essa negrada. Uma coisa que eles gostam de falar bastante no interior, né? Matar negro não é crime, é adubar a terra. Quando eu abri a porta do vestiário para pegar o meu veículo, porque eu tinha ido de carro para a partida, me deparei com o meu carro com umas bananas em cima do veículo. A porta, tanto a minha como a do carona, amassadas a pontapés. E aí, quando eu fui dar a partida, o meu carro engasgou 3 vezes. Na quarta vez, caíram 2 bananas do cano de escapamento. Aí, para mim, aquilo ali foi a gota d'água. Um jogador me pegou pelo braço, me levou num canto e me disse, Márcio, aqui sempre é assim. Aí eu disse pra ele assim, só que hoje eles deram tiro no cara errado, porque não vai ficar assim. Hoje todo mundo vai ficar sabendo do que acontece e do que você sofre e não podem falar. Aqui no Rio Grande do Sul, outro ato racista no futebol marcou a semana. Um árbitro foi ofendido durante uma partida do Campeonato Gaúcho entre 2 clubes do interior, Esportivo e Veranópolis. O juiz Márcio Chagas afirmou que foi xingado por torcedores enquanto apitava o jogo. Após a partida, o árbitro ainda encontrou bananas em cima do seu carro. A lataria também estava amassada e riscada. O caso que aconteceu comigo foi exatamente 2 semanas após ter acontecido o fato com o Tinga no Peru. Né? Então foi uma sequência, assim, aconteceu com o Tinga 2 semanas antes, aconteceu comigo. Um dia depois aconteceu com o Arouca, no Campeonato Paulista, e 4 meses depois aconteceu o caso do Aranha. Né? Foi uma sequência de casos de racismo explícitos assim, no futebol brasileiro no ano de Copa do Mundo. Nós vimos o árbitro Wilton Pereira Sampaio conversando ali com o Roger Goulart, né, que é o 4º árbitro, que é aqui do Rio Grande do Sul. Agora ele vai lá conversar com os jogadores do Santos. Acho que o Aranha está fazendo, pelo sinal que ele fez ali, dá a impressão que alguém fez alguma manifestação racista em relação ao Aranha. Agora ele está bravo ali porque o juiz não leva em consideração a reclamação dele. Ele fez um gesto assim com a mão, como se estivesse coçando a barriga. Um gesto de macaco, né? Não é à toa que estava passando uma campanha no telão contra o racismo. Aí eu estava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé é normal. Mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco.
para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi pro câmera, eu falei, filma lá o que eles estão falando, filma o cara de preto que tava lá, filma os outros caras, e o cara não virava a câmera. Aí quando foi filmar, já tinha acontecido o negócio. Eu fico nervoso mesmo, desculpa a palavra, fico puto dessas coisas acontecer aqui, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. Quando a gente luta para não ouvir o macaco, tu faz uma campanha dizendo somos todos macacos, é meio complicado, né? Porque a pessoa vai te xingar de macaco, tu vai dizer, e vai dizer, pô, mas tu tá dizendo que somos todos macacos, onde está o mal nisso, né? Não somos todos macacos. Tá? E quem veste essa camisa sendo branco não sabe o quanto é ruim sair na rua e passar numa rua qualquer e ser chamado de macaco. Aí eu já passei por situações dessas, de estar no trânsito, né, parar ou buzinar para alguém e a pessoa diz, o que tu tá fazendo no carro, macaco? Era para tu estar na árvore, sabe? Então, nunca vai saber o quanto isso é ofensivo. Bom, eu não me considero um macaco, eu não sou macaco, sou um ser humano, sabe? É válido? Até um certo ponto, sim, né? É um ato de solidariedade, mas eu acho que as coisas vão muito além disso daí, sabe? Eu acho que o negro, com mais informações, sabendo do seu passado, coisa que existe nos Estados Unidos, de você ter sua raiz, valorizar sua raiz, saber de onde você veio, saber o porquê das coisas, fica mais fácil você se posicionar, sabe? E até você ensinar ao seu amigo ou a pessoa que convive com você que não é negra, porque ela não vai entender. Se o próprio negro não sabe da sua história, você vai querer cobrar de uma pessoa branca o quê? O que a gente vai contar da nossa história se a nossa história sempre foi uma história voltada à escravização? A gente não tem exaltação ao que o negro trouxe da África, exaltação à África, né? A África como continente. A gente fala em África, parece que a África é um país. A África é um continente que trouxe muita coisa para o Brasil em termos de história, de cultura. Mas nos livros que a gente ouviu ou leu durante o ensino fundamental, o negro veio como escravo e aqui trabalhou e apanhava os que não queriam trabalhar, né? Os que eram vagabundos. Mas a pergunta é, tu me tirou da minha terra, tu faz eu trabalhar de graça e ainda tu acha que o que se revolta está errado, né? Desde a época da escravidão e pós-escravidão, sempre quando um negro ele não aceitava, ele se posicionava, né? Ele logo era transformado em baderneiro, sabe? Como é que eu vou te dizer? Ele atrapalhava a ordem do negócio. Então, logo invertiam a história. Qualquer pessoa que levante a voz no Brasil para falar de racismo vai ser sempre taxada como lá vem aquele cara falar de novo sobre racismo. E o Aranha é isso, assim, o Aranha sempre tem uma fala dura sobre a questão racial, né? E aí aqui no Sul aqui no Sul ficou essa coisa de parece que ele atuou contra o Grêmio, né? Toda vez que o Aranha vem jogar aqui tem um clima hostil, como se ele fosse o culpado do Grêmio ter sido desclassificado, quando na realidade os caras tinham que enaltecer o posicionamento dele, de não aceitar de uma forma omissa, calada e covarde, né, e sim se posicionar. Eu acho que o Aranha ele é um personagem do combate ao racismo no futebol brasileiro. Não tiraram nada de bom da situação, sabe? Continuam achando que o errado sou eu, né? Que eles são a vítima, que eu causei tudo aquilo, né? Muitas pessoas dizem, o Aranha agora ele quer se fazer de vítima. Não, eu fui vítima. Não é o problema ser eu fui vítima. O problema não é a palavra, é o conceito que você se emprega naquela palavra. É o momento, é o porquê, né, daquilo. Então o problema não é macaco. Lá na Ponte Preta é motivo de orgulho se chamar de macaco. Mas foi uma maneira de reverter toda essa situação, né? Então, muita gente ainda não entende o que é. Pratica o racismo, a injúria racial, mas ela nem sabe o que está fazendo. Ela só reproduz aquilo que ela aprendeu. Imediatamente após o jogo, foi feita uma revisão nas imagens de TV. Elas mostram torcedores fazendo gestos racistas. E aí eu fui e fiz como a regra pede. Fui até o árbitro, comuniquei ele, fiz a minha parte. Quando ele não tomou uma atitude e me mandou voltar para o gol, aí o estádio comemorou. Como se aqui é assim mesmo, aqui o negócio toca dessa maneira. Daí foi onde eu fiquei revoltado, eu fiquei nervoso, tá?
mas ao mesmo tempo não podia deixar de me concentrar na partida. Então foi uma situação bem complicada. Porque se eu não tivesse provas, né, então eu teria problemas muito graves. Então, ainda bem que filmaram, porque eu pedi. Eu pedi para muitas câmeras, o pessoal que estava ali, repórter, filmam, vocês estão filmando, vocês estão ouvindo isso? Filma. E ninguém se manifestou. Ninguém quis virar a câmera para o lado da torcida e filmar. E aí teve uma emissora que pegou um pouquinho só e já deu esse tumulto todo, né? E o negócio foi muito maior do que parece. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, que não tinha registrado o fato em súmula logo depois da partida, incluiu um adendo no dia seguinte, onde diz que ficou sabendo das ofensas através da imprensa e de 2 atacantes do Santos. E ele se recusa a ficar em campo. Aquilo, para mim, é um momento emblemático do futebol brasileiro. Porque o Aranha, com uma consciência, dizendo eu não vou jogar e usando a lei para sair, né, de campo. Então, eu acho que é um momento muito importante para o racismo no futebol brasileiro. A partir de então, as próprias torcidas pensam muito antes de fazer qualquer gesto racista e ato racista. Eu acho que o Aranha tem tudo para ser o caso Aranha tem tudo para ser um turning point nessa relação entre o racismo e o futebol brasileiro. Sempre tem me perguntado, aumentaram os casos? Não, aumentaram o número de denúncia. Os casos continuam os mesmos. Só que antes as pessoas não tinham coragem de denunciar ou de se posicionar, porque não viam punição, não viam nada. E como o meu caso ficou muito conhecido, o pessoal começou a denunciar mais. Antes de deixar Porto Alegre, Aranha prestou queixa contra os torcedores na delegacia de polícia. Eu esperei que as imagens aparecessem, que eu tivesse as provas suficientes para poder fazer isso, né? Eu acho que assim tem algum resultado. Esse tipo de caso você tem que levar ao extremo. E não apenas no campo de futebol. Se você, por acaso, se sente de certa forma discriminado, você tem que manifestar isso. Você tem que levar isso adiante. Eu sempre digo o seguinte, essas coisas não vão terminar, mas elas têm que ser combatidas. Porque se elas não forem combatidas, vai ter alguém que vai achar que isso é natural. E não é natural. Então, a única maneira de mostrar que não é natural é combatendo. Tu não é um jogador de 90 minutos, tu é um cidadão, né? Como é que tu vai passar isso para os teus filhos, isso para os teus familiares, netos, né? Essa questão da autoafirmação, né? Do ter orgulho de ser negro, de saber se posicionar. Até hoje, quando a polícia vê um grupo de branco, é festa. Quando vê um grupo de preto, é assalto. Infelizmente, se convive com isso no país. É uma tristeza. É chato, né? E ao mesmo tempo a gente se vê atado. Porque tu não sabe como é que vai ser as reações, né, das pessoas. Tem pessoas que são solidárias e outras que são contrárias. Acham que quando a gente expressa esse tipo de situação, acho que a gente está sendo mimimi, está tentando valorizar, hipervalorizar uma situação que antigamente ninguém abria esse debate, então está querendo aparecer em cima do racismo. Ninguém quer aparecer em cima de racismo. O racismo ele é diário, ele é uma consequência da má educação que o país tem, né? De uma doença que o Brasil não quer tratar, que é o racismo. E ele historicamente, vem desde a época que o Brasil foi descoberto. Eu sonho em ainda ver jogadores negros lutando por essa questão racial. Assim. Eu acho que eu não quero ver um jogador negro sendo o protagonista. Eu quero ver diversos jogadores negros, um apoiando o outro, para poder formar um grande elo, uma grande corrente, para poder lutar e ele não ser aquela pessoa taxada como radical. É preciso que esse elo seja maior. E aí um vai segurar o outro e vai crescer. Porque tem que ser um jogador de expressão, tem que levantar essa bandeira. Onde ele levantar essa bandeira, vem mais gente com ele. Eu tenho certeza disso. Assim. Mas enquanto não levantar, o que levanta, apanha.
Quando alguém era ofendido, chamado de macaco, negro sujo, e ficava calado, aquilo era uma situação de uma época, inaceitável naquela época, mas quais eram os mecanismos de protesto? Como mostrar a sua indignação? Mesmo que você a mostrasse, de repente você não teria o apoio da sociedade, diferentemente do que acontece, não hoje, mas já há algum tempo. Quando você mostra a sua indignação por causa de uma ofensa, a sociedade te apoia. Ele é um mundo mais saudável, cansativo pode ser em algumas horas, outras horas, poxa, mas isso é uma bobagem. Não, nada é bobagem. Está tudo provocando uma reflexão. E nesse período, estamos em transição. Transição é assim mesmo. Vai haver um exagero, daqui a pouco tem outro exagero ali, mas é aquela velha história de um ditado gaúcho. É com a carroça em movimento que as melancias se ajeitam. Cara, eu acho que a gente escuta coisa hoje. Cara, mas o que nossos avós escutaram foi brincadeira. Eles não escutavam, eles apanharam. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que a gente não tem que ficar chateado por o que acontece. Cara, mas nossos avós apanharam, nossos avós não podiam entrar num tal lugar, não podiam entrar no ambiente. Então, nós temos que ver o que realmente nos machuca e o que realmente nos machucou. Então, pô, eu tenho dó dos meus avós, que não podiam entrar na sala, porque, não, você é empregado, você não pode passar daqui. Você não podia entrar num lugar. Hoje nós entramos em tudo que é lugar. Se o cara não quiser gostar, vai olhar torto pro meio dele. O sangue negro está no nosso país desde a sua fundação. Né? Nós somos essa miscigenação, nós somos essa mistura, que é um traço forte e importante da nossa formação. Né? O Brasil não seria Brasil se não tivesse o sangue negro, não. O futebol tá nas entranhas do brasileiro, né? E com certeza o negro tem uma importância muito grande nessa área também do nosso país. A gente não pode esquecer que a nossa população é 55% negra. E os negros têm essa força, não só no futebol, como no esporte geral, na cultura. Isso aí a gente predomina.